That's here. That's home. That's us. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Os ecos do universo. Imagine por um momento que você está em uma sala comum, e você sabe com certeza absoluta que tem alguém ali com você. Você sente, você percebe os móveis sendo levemente deslocados, percebe até uma corrente de ar mudando quando a presença se move, percebe também a poeira flutuando de um jeito estranho, mas não, você não vê ninguém. Por mais que arregale os olhos, por mais que ligue a luz mais potente da casa, a pessoa permanece invisível. Você está sozinho na sala e ao mesmo tempo não está. Pois bem, bem-vindos a mais um bloco do Ecos do Universo aqui no CenturyCast. E esse cenário que eu acabei de descrever para você é mais ou menos a situação em que toda a humanidade se encontra desde os anos 70. Porque o que a gente sabe é que 85% de toda a matéria existente no universo é exatamente isso, uma presença invisível. Algo que a gente sente sim pela gravidade, que mexe nos móveis cósmicos, arrasta galáxias inteiras pelos cabelos, mas que ninguém, em nenhum lugar, jamais conseguiu ver. A gente chama isso hoje de matéria escura. E a história que eu quero contar para você aqui no bloco dos Ecos do Universo, ouvinte, é a história da mulher que provou para o mundo que essa presença fantasma existe. Uma mulher que não foi agraciada com o prêmio Nobel, embora muitos achem até hoje que ela sim merecia, e merecia mais de uma vez inclusive. Uma mulher que foi rejeitada por Princeton por ser mulher. Uma mulher que entrou no observatório mais prestigiado do mundo e descobriu que ele não tinha nem banheiro feminino. E então ela colocou um desenho de saia na porta do banheiro masculino e disse: pronto, agora tem. O nome dela é Vera Florence Cooper Rubin. E ela mudou para sempre a forma como nós humanos entendemos o universo em que vivemos. Vamos voltar no tempo. 23 de julho de 1928, Filadélfia, nos Estados Unidos. Nasce Vera Florence Cooper, segunda filha de um casal de imigrantes judeus do leste europeu. O pai dela, Philip, que era engenheiro elétrico, vinha da Lituânia. A família se muda para Washington, D.C., quando Vera ainda é pequena. E é lá, na cidade onde fica a Casa Branca, em um quarto qualquer de uma casa qualquer, que essa menina de 10 anos olha pela janela do quarto e tem uma epifania. Ela vê as estrelas se moverem, não rápido, claro, mas se você ficar olhando o suficiente, se você se deitar e for bastante paciente, você percebe que as estrelas que estavam ali perto de um galho de árvore, por exemplo, daqui meia hora já não estão mais. Vera, então, começa a desenhar os caminhos das estrelas. Faz pequenos mapas. Não tem ninguém pedindo, não tem ninguém mandando e não é nenhum trabalho escolar. Ela faz porque ela acha lindo, porque ela acha que é mais interessante do que dormir. Em uma entrevista, anos depois, ela disse uma frase que eu acho que define toda a vida dela. Ela disse, entre aspas, e aqui eu a cito: por volta dos 12 anos, eu preferia ficar acordada vendo as estrelas a ir dormir. Não havia nada na minha vida tão interessante quanto observar as estrelas todas as noites. O pai dela, em vez de mandar a filha dormir, fez uma coisa que merece um aplauso póstumo. Pegou 2 pedaços de papelão, uma lente pequena e construiu um telescópio caseiro para ela. E também levou a menina às reuniões do Clube de Astrônomos Amadores de Washington, para ela ouvir adultos discutindo o cosmos. Eu quero que você guarde essa imagem por um segundo. Uma menina de 12 anos, em 1940, numa sala cheia de homens adultos discutindo sobre estrelas, e ela ouvindo tudo, porque aquela menina ali, sentada, quietinha no canto, ia um dia mudar a astronomia. Vera então vai passar para a Vassar College, uma das poucas universidades de elite americana que aceitavam mulheres na época. Mas por que Vassar? Porque foi lá que, em 1865, Maria Mitchell, a primeira astrônoma profissional dos Estados Unidos, foi nomeada professora. Vassar tinha a tradição em formar mulheres na ciência. Vera se forma em astronomia no ano de 1948. E aqui vai um detalhe que diz tudo sobre a época. Ela foi a única pessoa formada em astronomia em Vassar naquele ano. A única, em todo o curso. Aos 20 anos,
Ela faz o que qualquer estudante brilhante faria. Aplica para o melhor programa de pós-graduação do país, Princeton. Manda a carta, espera e recebe a resposta. Uma carta formal, padrão, dizendo que Princeton não aceitava mulheres no programa de astronomia. Não, isso não era um não, você não foi selecionada. Era um não, pessoas como você não podem se candidatar. Princeton, por sinal, só foi aceitar mulheres no programa de astronomia em 1975, 27 anos depois. Vera leu aquela carta e, segundo ela mesma, que contou em décadas depois, decidiu que não iria desistir, mas que aquela ferida ia virar combustível pelo resto da vida dela. Foi então para Cornell. Casou-se com Bob Rubin, um físico que conheceu durante o verão, e foi lá que fez o seu mestrado. Ela teve a ousadia de propor uma coisa que na época era considerada quase uma heresia astronômica: que as galáxias talvez não estivessem distribuídas aleatoriamente pelo universo, mas se agrupando, se aglomerando em grandes estruturas. Hoje a gente chama isso de superaglomerados de galáxias, e é uma das ideias mais fundamentais da cosmologia moderna. Mas em 1950, quando ela apresentou esse trabalho num congresso da Sociedade Astronômica Americana, foi praticamente esnobada. Uma astrônoma de 22 anos, com um bebê de 1 mês no colo, falando que o universo tinha uma estrutura em larga escala. As pessoas riram, disseram que era especulação. Vera então engoliu e continuou. O seu doutorado em Georgetown em 1954. E o orientador? Bom, ninguém menos do que George Gamow, um dos pais da teoria do Big Bang. E olha que tem um detalhe bem interessante. O escritório do Gamow ficava numa parte do campus onde mulheres não podiam entrar. Então a aluna e o orientador tinham que se encontrar em outros lugares para discutir a tese. Tese essa que, de novo, misturou que as galáxias se aglomeravam. De novo, Vera estava certa. 3 décadas antes do resto do mundo. E aí, em 1965, acontece o ponto da virada. Vera Rubin é contratada pela instituição Carnegie, em Washington, no departamento Magnetismo Terrestre. Eu sei, o nome é meio estranho, mas era onde ficava uma das equipes de astrofísicas mais quentes do mundo. Lá, ela conhece um sujeito chamado Kent Ford. Kent era um engenheiro brilhante que tinha construído uma coisa chamada espectrógrafo de tubo de imagem. Para quem não é da área, um espectrógrafo é o aparelho que decompõe a luz. Pode ser de uma estrela ou uma galáxia nas suas cores, como um arco-íris. E quando você analisa esse arco-íris, você consegue então medir a velocidade com que aquele objeto está se movendo, pelo desvio do vermelho ou para o azul nas linhas espectrais. É o famoso efeito Doppler ou redshift. O efeito Doppler é o mesmo que faz a sirene da ambulância ficar mais agudo quando está se aproximando e mais grave quando está saindo. E Vera, com a ousadia de quem já tinha apanhado bastante por ousar, propôs mais uma vez usar isso para medir como as estrelas se movem dentro das galáxias. Para eu te explicar por que isso era tão importante, deixa eu fazer uma analogia aqui. Pense no sistema solar. Mercúrio, que está pertinho do Sol, gira muito rápido. Completa uma volta em cerca de 88 dias. Netuno, o 8º planeta, lá longe, gira devagaríssimo. Leva 175 anos para dar uma volta. Isso já tinha sido respondido pela lei de Kepler. Quanto mais longe do centro de massa, mais devagar você gira. É a gravidade que manda. Agora pensa numa galáxia espiral, daquelas em forma de catavento. O grosso da massa visível, estrelas, gás e poeira, está concentrado no centro. Então, pela lógica de Kepler, as estrelas da borda da galáxia deveriam girar mais devagar do que as do centro. Muito mais devagar. Era isso que todo mundo previa, todo mundo. Vera e Kent, então, apontaram o telescópio para Andrômeda, a galáxia espiral mais próxima da Via Láctea. É a nossa vizinha cósmica, a cerca de 2,5 milhões de anos-luz. E então eles começaram a fazer aquele trabalho de ciência padrão. Começaram a medir a velocidade das estrelas em diferentes distâncias do centro. Mediram do centro, velocidade tal. Mediram os quilos-parsecs para fora, velocidade tal. Mediram mais longe ainda, velocidade tal. Então eles plotaram um gráfico. E na hora que eles olharam o gráfico, e o gráfico estava errado, eu vou repetir isso porque é o coração da nossa história de hoje. O gráfico estava errado. As estrelas das bordas de Andrômeda não estavam girando mais devagar. Estavam girando basicamente na mesma velocidade que as do centro. O gráfico, que deveria descer numa curva suave, era uma reta horizontal, plana, paralela ao eixo X. Como se Netuno estivesse correndo no mesmo ritmo que o Mercúrio. E isso, pela física conhecida, era impossível.
Aliás, era pior do que impossível, era a receita exata para a galáxia se despedaçar. Se as estrelas das bordas estão tão rápidas, a gravidade da matéria visível não é o suficiente para segurá-las. Elas deveriam ter voado para fora há bilhões de anos, mas elas não voaram. As galáxias ali estavam intactas. Então, ou a lei da gravidade estava errada, ou então tem alguma coisa lá. Alguma coisa que a gente não consegue ver. Mas o que está segurando essas galáxias inteiras pelas pontas? Alguma coisa que a gente não consegue ver, mas que consegue segurar as galáxias inteiras pelas pontas. Alguma coisa massiva, distribuída numa espécie de halo gigante, envolvendo cada galáxia, exercendo gravidade, mas sem emitir luz. E Vera Rubin e Kent Ford não pararam em Andrômeda. Eles mediram mais uma galáxia, e outra, e mais outra. E até o início dos anos 1980, eles tinham analisado mais de 70 galáxias espirais. E em todas, sem exceção, a mesma assinatura, a curva de rotação plana, a reta horizontal, o fantasma na sala que a gente tinha falado no começo desse episódio. Agora eu preciso fazer uma pausa para te dizer uma coisa. A ideia de matéria escura não foi inventada pela Vera. O conceito já tinha sido proposto em 1933 por um astrônomo suíço-americano meio maluco e absolutamente genial chamado Fritz Zwick, observando o aglomerado de Coma. Zwick então calculou que faltava massa no aglomerado e batizou aquilo de Dunkel Matter, matéria escura. Mas ninguém levou Zwick a sério. Era um cara difícil de lidar, brigava com todo mundo, chamava os colegas de bastardos esféricos, porque segundo ele eram bastardos de qualquer ângulo que você olhasse. Por 40 anos, a matéria escura foi curiosidade teórica que ninguém conseguia provar. O que a Vera Rubin fez foi outra coisa. A Vera trouxe a evidência. A Vera apresentou dados tão limpos, tão consistentes, tão sistemáticos e em tantas galáxias diferentes que ficou impossível ignorar. Foi ela quem convenceu a comunidade científica de que aquela hipótese maluca de 40 anos atrás estava certa. Foi ela quem pegou o fantasma da sala e disse: "Olha aqui, pessoal, o sofá não se move sozinho, tem alguém aqui." E aí eu acho importante a gente fazer uma pausa cômica nessa história, porque sinceramente ela merece. Tem uma cena que eu acho a melhor de toda a vida da Vera. Em 1965, no mesmo ano em que ela entra em Carnegie, ela foi convidada para observar no observatório do Monte Palomar, lá na Califórnia. Palomar, na época, abrigava o maior telescópio óptico do mundo, o Halley, de 5 metros de diâmetro. Era tipo a meca dos astrônomos. E até aquele momento, mulheres simplesmente não podiam observar lá. Tinha mulher que conseguia entrar, mas só registrada com o nome do marido, tipo esposa de fulano. Vera é a primeira mulher a entrar oficialmente no Palomar com o seu próprio nome. Ela chega lá animadíssima e descobre que o prédio não tem banheiro feminino, porque claro, nunca passou pela cabeça de ninguém que uma mulher fosse lá um dia observar. Vera então, com calma de quem já passou por coisa pior, pega um pedaço de papel, recorta no formato de saia e cola a figurinha de bonequinho na porta do banheiro masculino e diz: "Problema resolvido." E é muito legal essa história, eu gosto bastante dela, porque embora seja hilária, mostra muito o porquê ela, exatamente esse tipo de coragem prática que ela tinha. Ela não foi para uma comissão, não escreveu uma carta ao reitor, não fez petição. Ela simplesmente cortou o papel, colou e foi observar. Tinha trabalho a fazer. Agora voltando à ciência, nos anos de 1970, Vera e Kent publicam o trabalho seminal de Andrômeda. No ano de 1980, sai então um paper definitivo com 21 galáxias. A comunidade científica resiste, claro, sempre resiste, mas os dados são esmagadores. Em poucos anos, a matéria escura deixa de ser hipótese marginal e vira pilar da cosmologia. Hoje, a gente sabe, pelas medições mais recentes de satélites como o Planck da Agência Espacial Europeia, que o universo é composto por mais ou menos 5% de matéria comum. Tudo o que a gente vê: planetas, estrelas, galáxias, seu corpo, seu fone de ouvido, seu cachorro. Então, 27% é matéria escura e 78% é energia escura, que é outra história que vale para outro episódio. Pensa nisso. A gente, vocês, eu, tudo que a humanidade jamais viu, tocou, mediu diretamente, é apenas 5% do universo. E os outros 95%? Um mistério. E é Vera Rubin que nos fez olhar para esse mistério e dizer: ele existe e a gente precisa entendê-lo.
A vida dela fora da ciência foi muito cheia. Ela casou-se com Bob no ano de 1948, onde ficaram juntos até a morte dele em 2008. 60 anos. Tiveram 4 filhos, e aqui vai um detalhe que é muito legal. Todos os 4 filhos viraram cientistas com PhD. 4 PhDs. Tem mãe que se orgulha quando o filho passa de ano. A Vera formou um laboratório inteiro de doutores em casa. E ela continuou observando, continuou orientando, continuou brigando. Em 1996, ganhou a medalha de ouro da Royal Astronomical Society, a primeira mulher a receber desde Caroline Herschel, em 1828. 168 anos depois. Ela ganhou também a Medalha Nacional da Ciência dos Estados Unidos, em 1993, das mãos do presidente Bill Clinton. Foi eleita para a Academia Nacional de Ciências, recebeu uma das maiores honrarias de todo mundo. E o Nobel? Não, nunca. Muita gente, até hoje, considera essa uma das maiores injustiças da história do prêmio. A descoberta da matéria escura, ou melhor, a comprovação observacional dela, é indiscutivelmente uma das contribuições mais importantes para a física do século XX. Mas infelizmente o Nobel de Física foi para outras coisas, ano após ano, e a Vera nunca foi laureada. Ela morreu no dia 25 de dezembro de 2016, dia de Natal, aos 88 anos, com uma demência avançada, num lar de cuidados em Princeton. Ironia das ironias. A mesma cidade que tinha recusado a aplicação dela 68 anos antes. Mas a Vera nunca foi só a cientista de matéria escura. Ela foi, talvez antes de tudo, uma das maiores advogadas da história da ciência pela presença de mulheres na pesquisa. E aqui é o ponto que eu quero que vocês, ouvintes do Centauricast, levem para casa hoje. A frase mais famosa dela é uma frase que parece simples, mas é revolucionária. Vera dizia, entre aspas, não existe problema na ciência que pode ser resolvido por um homem e que não possa ser resolvido por uma mulher. Ponto. Simples assim. E ela não dizia isso da boca para fora. Ela orientou dezenas de mulheres ao longo da carreira. Quando ia receber seus prêmios, em vez de só agradecer, ela aproveitava o microfone para denunciar a discriminação que ainda existia. Em 1996, fazendo um discurso em Berkeley, ela dizia, e aqui eu a cito, "Eu espero que vocês amem o trabalho de vocês como eu amo fazer astronomia. Eu espero que vocês lutem contra a injustiça e a discriminação em todas as suas formas." E é muito importante a gente aqui lembrar no ano de 2026 por que isso importa tanto. Porque apesar de tudo que a Vera fez, apesar de todos os papers, todas as medalhas, todas as bonequinhas de saia que ela colocou na porta do banheiro, a astronomia ainda continua tendo um problema sério de representação. As mulheres ainda são minorias nos cargos sêniores, as mulheres ainda recebem menos tempo de telescópio quando os comitês não avaliam as cegas, as mulheres ainda são interrompidas, esnobadas, tratadas como assistentes em conferências internacionais. As mulheres pretas, indígenas, latinas, da periferia do mundo sofrem ainda mais. E não é por falta de talento, é por falta de oportunidade, por falta de mentoria, por falta de portas abertas. A presença de mulheres na ciência não é um favor que a ciência faz a elas, é um favor que elas fazem à ciência. Porque cada mente que a gente exclui é uma pergunta que ninguém vai fazer, é uma curva de rotação que ninguém vai medir, é uma matéria escura que vai continuar invisível por mais 40 anos. A ciência precisa desesperadamente de todas as perspectivas que ela puder ter. E aí, 19 anos depois da morte de Vera, em 23 de junho de 2025, aconteceu uma das coisas mais bonitas que eu vi acontecer na astronomia recente. Lá em Cerro Patron, no deserto do Atacama, no Chile, foi divulgada a primeira luz oficial do Vera Rubin Observatory. Um telescópio de 8,40 metros equipado com a maior câmera digital já construída na história. 3 bilhões e 200 milhões de pixels, do tamanho de um carro pequeno. E esse observatório, durante os próximos 10 anos, vai fazer uma coisa chamada Legacy Survey of Space and Time. Vai fotografar o céu inteiro do hemisfério sul a cada poucas noites, repetidamente durante uma década. Vai gerar o maior filme já feito do universo. Vai catalogar bilhões de galáxias, vai detectar asteroides que ninguém viu e, olha só na primeira semana de testes já descobriu mais de 2.100 asteroides novos. 2.100 em uma semana. E o objetivo científico principal desse observatório
é um detalhe bem interessante, é mapear a distribuição da matéria escura no universo. É continuar exatamente o trabalho que Vera começou nos anos 70. O observatório entrou oficialmente em fase de operações em outubro de 2025 e começa o levantamento científico completo nesse ano de 2026. E ele se chama Vera Rubin. Não o telescópio Halley Vera Rubin, nem Galileu Vera Rubin. Vera Rubin sozinha, honrando a astrônoma com o nome dela, em uma montanha do Chile, virada para o céu austral, escutando os ecos do universo. É a primeira vez na história que um grande observatório nacional dos Estados Unidos leva o nome de uma mulher. E eu queria que você, ouvinte, parasse para digerir essa frase. A primeira vez na história, 2025, faz menos de um ano, e o significado disso não é decorativo, não é uma homenagem simbólica, é um manifesto. É como se o universo, com aquela ironia cósmica que ele tem, tivesse decidido devolver para Vera o que tiraram dela. A menina que foi recusada por Princeton, a moça que foi rejeitada por publicação, a mulher que teve que colar uma saia de papel para poder fazer xixi durante uma noite de observação. Essa mulher agora dá o nome ao maior telescópio de levantamento do mundo. E durante os próximos 10 anos, milhares e milhares de cientistas vão usar o telescópio Rubin para publicar os seus trabalhos. Vão dizer, observado pelo Rubin. Dados do Rubin. Alerta do Rubin. O nome dela vai ecoar nos papers de cosmologia da próxima década. Em cada apresentação de congresso, em cada aula de astronomia, em cada universidade desse planeta. E sabe quem vai ouvir esse nome com mais frequência? Meninas. Meninas de 10 anos em Washington, em Tóquio, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Manaus, em Recife, em Lisboa, Luanda. Em todo lugar onde uma menina, em algum momento, olhar pela janela do quarto e ver uma estrela se mover. Para cada menina dessas, Vera Rubin vai ser uma palavra que abre porta, que diz em silêncio, aqui também é o seu lugar. Aqui você também pode ficar. E é por isso, no fim das contas, que a Vera é uma figura tão poderosa para contar nos ecos do universo, porque a contribuição dela é dupla. Ela escancarou à humanidade que o universo é 5% da luz e 95% de mistério. E ela escancarou para a ciência que se a gente quiser ter a chance de entender esse mistério, a gente vai precisar de todas as mentes humanas possíveis. Sem distinção de gênero, de cor, de país, de classe. Quando eu olho para o céu hoje, eu não vejo só as estrelas. Eu vejo o que a Vera viu. As bordas planas da galáxia, as curvas de rotação que se recusam a obedecer Kepler, o halo invisível que segura tudo em todo lugar. E eu também vejo uma menina de 12 anos, em Washington, anotando o caminho das estrelas no caderno, e o pai dela, paciente, construindo um telescópio de papelão. Foi de uma cena tão pequena, tão silenciosa e tão simples, que nasceu uma das maiores revoluções da ciência moderna. Talvez tenha uma cena dessas acontecendo agora mesmo, em algum quarto, em alguma cidade, por todo lado do mundo. Talvez essa cena seja a sua, olhando para cima, notando o caminho das estrelas, ouvindo o CentauriCast. E lembra, não existe problema na ciência que pode ser resolvido por um homem e que não possa ser resolvido por uma mulher. E esse foi o Ecos do Universo, com uma história fantástica de Vera Florence Cooper Rubin, a mulher que pesou o invisível. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.